pastor Sebastião foi anunciado como também palestrante, mas, na verdade, nós não vamos fazer uma palestra, nós vamos dar só uma palavra introdutória, dando alguns alertas sobre a visão da libertação e do Ministério de Libertação. Nós temos gente muito boa para falar sobre isso. Há 33 anos, eu me converti em 77. A Bíblia fala dos dons. Abre um para mim, Renatinho, faz o favor. A Bíblia fala dos dons. Você não precisa ter um determinado dom para você fazer coisas relacionadas com aquele dom. Obviamente, muito obrigado. Obviamente, você já viu muitos motoristas. E alguns motoristas, você diz assim, esse aí não nasceu para dirigir. Mas ele está dirigindo. E, de vez em quando, ele dá esses sinais de que ele não nasceu para dirigir. Tem pouco reflexo, não é cuidadoso, não dá seta, mas ele está lá dirigindo. Corre mais risco, de mais acidentes, mas ele consegue andar com o seu carro e até viajar de vez em quando. Da mesma forma, no âmbito espiritual, agora você vê algumas pessoas, alguns chegam até a Fórmula 1, aí que nasceu para dirigir. Maurício? Aí nasceu para dirigir. Você vê informática, Informática, tem gente que se esforça, aprende a fazer alguma coisa. Eu só consegui no iPad. Computador, eu desisti. Então, pessoas que têm uma capacidade natural, um talento, e outras que são apenas colaboradoras, esforçadas e tudo mais. No âmbito espiritual, também é assim. Deus dá dons para pessoas que vão corroborar naquela determinada área. É o ensino, é o caso da pregação. Como é que uma pessoa vai pregar se ele não tem um dom de oratória? Ele pode até ser professor. E você percebe que alguns pregadores é mais professor do que pregador. Porque o pregador, ele precisa ter aquele tchan, do entusiasmo, da oratória, de pegar a pessoa. Meu tempo de seminário, o professor disse, se você não conquistar o seu auditório nos 3 primeiros minutos, já era. Por isso que se você, o orador, começar com uma historinha, a pior coisa que um pregador pode fazer é começar a elogiar demais o pastor da igreja, ou a igreja, antes de ele começar a pregar. Por quê? Porque o povo já está cansado de ouvir isso de todos eles. Então, pode perder o auditório. Os dons são assim. Deus dá dons para o ensino, área de socorro. Por exemplo, a minha esposa tem o dom de socorro, dom de misericórdia. Ela ama a ação social. Ela ama cuidar de pessoas. Dom de intercessão. Pessoas que vão passar noites inteiras orando, porque o Espírito Santo incomodou o coração a respeito de algo, de alguém. E essa pessoa não se sentirá onerada, pesada de fazer isso. É natural dela. Igual a mamãe que cuida do filhinho que está com a garganta doente de noite. Ela não vai se sentir onerada, por quê? É a mãe. Intercessor é mãe, é pai. É alguém que vai se colocar na brecha em favor de outrem. Então, a área de libertação pode usar tudo isso. Mas existem algumas coisas que a área de libertação vai exigir. Além do que vocês vão receber aqui. Que essas informações, que podem ser adquiridas com livros, podem ser adquiridas com palestras, podem ser adquiridas com apostilas, com DVDs, com tudo. As informações são importantes? São. Hoje, para mim, a autoridade máxima de libertação é o pastor Cote, porque ele criou uma linguagem docente. Ele ensina
de uma forma, tanto é que todos os nossos, né, pastor Lobo, pastor Marco, eu, toda a nossa equipe, nós temos todos os livros do pastor Cote, do Alcione Almeric, e esses materiais que vocês vão receber informações, e temos outros apostilas de ministérios que já se desenvolveram, que desenvolveram essa área. Eu sou do tempo da Neuza Itioca, né? Que já está vovozinha, velhinha, mas eu conhecia a Neuza Itioca lá na CEPAL, início da década de 80. Então, veja, lá ela já era criticada. Meu Deus, lá ela era muito criticada, porque naquele tempo libertação não era uma coisa assim tão badalada. Mas já estava lá a Neuzinha, fazendo, né, treinando, e a parte dela, a liderança da CEPAL nunca engoliu a Neuza, tanto é que cedo ou tarde ela saiu de lá e nunca mais voltou. Então, a área de libertação é uma área que você precisa entender que nada mais é do que discipular pessoas com um problema ou numa área específica de opressão espiritual. Se você ganha uma pessoa para Jesus, ou se você quer ganhar uma pessoa para Jesus, como é que você começa? Pode participar. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus, como é que você começa? Plano de salvação. Ô, Toninho, você está melhor? Graças a Deus. Nós oramos por você, viu, Toninho? Que bom. Irmãos, quando o Toninho não está aqui, a gente fica se sentindo meio pela metade, né? Uma salva de palmas para o Toninho aí, irmão, viu? Ficou muito dodói. O problema da casa lá resolveu? Tranquilo, Toninho? A mulher não te bateu, não? Hoje ela quis me segurar. Que... Não está bom ainda, mas... Tá bom. Não, muito bom ter o Toninho aqui. Então, veja, falou ali, plano de salvação, aproximação, exemplo, oração. Veja, olha quantas coisas nós podemos usar para ganhar uma pessoa para Jesus. Mas aí, no momento que você se aproximou, você está orando por ela, e você começou a ter contatos com essa pessoa. Qual seria o melhor processo na medida de que começou a ter contato? Você começou a ter encontros com ela, ou uma visita, ou ela vem, você... O que a gente deve fazer para ganhar, consolidar essa pessoa, levá-la realmente ao plano de salvação, ela ter realmente salvação, e por aí por diante? O que a gente tem que fazer? Ouvir, ajudar nas necessidades, aconselhar, amar. Então, veja, podemos sintetizar tudo isso numa palavra? Qual será a palavra? Amor. Discipular. Viu só? Tudo vai se resumir em uma palavra. Eu vou discipular essa pessoa naquela área de libertação. Não é o que Jesus mandou? Por que vocês estão olhando para lá? Hã? É por isso que eu não gosto muito de PowerPoint, eu gosto que olhem para mim. É por isso que Jesus mandou a gente fazer o quê? Ide, fazei discípulos. A primeira coisa que uma pessoa, vocês vão ouvir aqui pessoas boas, mas a primeira coisa que uma pessoa que está passando pelo processo de libertação ela precisa saber quem ela é e quem ela não é. A sua identidade. Porque os demônios dizem para ela uma montanha de coisas. E os demônios falam a verdade ou mentira? Mentira. Então, se os demônios falam um montão de mentira para elas, o que o discipulador precisa dizer para elas? Uma montanha de verdades. Porque a verdade vai superar, quebrar, vencer as mentiras. Não é assim que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, vocês vão aprender mais um pouco com as palestras. Mas não é o que vocês vão receber
que fará a diferença é o que vocês farão com isso. Como é que vocês vão lidar com todas essas informações? Então, em 1977, eu me converti no mês de julho, me batizei no mês de setembro, porque eu fui falar de namoro para a Sueli, e aí, no mês final de agosto, meados de agosto, eu me converti no final, quarto domingo de julho de 77, meados de agosto, eu fui lá, falei assim, a Sueli tinha 14 anos, eu falei assim, você é uma simpatia. E ela é até hoje, não, a minha simpatia, né? Eu falei assim, você não quer namorar comigo, não? Só depois que você se batizar. Ou seja, ela não disse não, né? Disse que havia uma condição, batismo. E aí eu procurei, meu pastor não tinha gabinete pastoral, tinha nada, naquele tempo, podia até ter, mas ele nunca usou gabinete pastoral. Aí eu parti para ser um pastor, quero me batizar. Eu falei assim, mas você se converteu agora. Eu falei assim, pode fazer as perguntas, porque eu li a Bíblia 2, 3 horas por dia, quando eu me converti. Eu falava para Deus assim, Senhor, eu quero acordar 2 da manhã para orar. E eu acordava 2 da manhã. Não tinha celular naquele tempo, não, tinha que ser pela fé mesmo, né? Aí, quando ela fez 15 anos, no dia 2 de setembro de 77, aí eu me batizei no dia 11, e começamos a namorar. Estamos namorando até hoje, né? De 77 até hoje. Então, lá, naquele período, menos de 3 meses de convertido, um irmão da igreja me convidou para ir na casa dele almoçar. E aí eu cheguei lá, irmão Brito, me chamava de irmão Brito, até eu fiquei muito lisonjeado. Eu fui numa reunião do Conselho da Convenção, lá em Jaraguá do Sul, Conselho Geral, e aí lá um pastor me chamou de Pastor Brito. Eu falei assim, de onde você encontrou esse tratamento? Ah, é o pastor do Rio de Janeiro que me falou, procura lá o Brito, procura lá o Brito, procura lá o Brito. Lá no Rio era chamado de Pastor Brito. E aí, ele, pastor, Brito, você pode orar? Quando eu comecei a orar, a mãe dele, buf, caiu no chão. Crente de 3 meses. E aí? O que é isso? O que é isso? Hã? É igual quando eu me converti, no meu trabalho, veio um testemunho de Jeová falar comigo. Porque isso aqui é um livrinho, aquele livrinho azul. Isso aqui você vai ler, tal. Aí eu fui procurar meu pastor, tem um rapaz lá que falou assim, sai de perto dele, sai de perto dele. Isso é uma praga. Aí, eu sempre obediente. Quando eu cheguei lá na empresa de novo, eu era chefe de carteiros. Quando eu cheguei na empresa de novo, e ele veio lá, eu trouxe uma Bíblia para você. Eu falei, para aí. Você não é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová sou eu. Você é testemunha do capeta. Porque eu era um alcoólatra, eu estava fumando, bebendo, na farra. Você nunca me procurou. O meu pastor não mandou falar nada disso. Eu que falei, foi inspiração própria. Eu falei assim, você nunca se aproximou de mim, você nunca se importou, agora que eu aceitei Jesus, você vem me perturbar, se afasta de mim, Satanás. E ele se afastou de mim, foi a primeira libertação que eu fiz, foi de mim mesmo, né? E aí aí fui procurar meu pastor, eu fui lá na casa do Messias, olha, na casa do Messias, a mãe endemoniada, a mãe do Messias endemoniada. Aí eu falei assim, pastor, você não tinha. Aí o pastor falou assim, pois é, eu fui visitar uma irmã, ela tirou a roupa todinha, eu tive que sair de lá correndo. Olha que incentivo que eu recebi, não é? O meu pastor foi, meu irmão, naquele tempo não tinha informação de nada, a igreja batista era muito tradicional, irmãos. Quando um irmão chorava na oração, os diáconos já se aproximavam dele, saber se ele estava renovando. Vocês não têm noção do que era ser crente na década de 80, irmãos. Vocês não têm noção. Um dia eu estava orando, e aí comecei a chorar. Os diáconos me chamaram, irmão Brito, como é que está? Já veio com zen ali, perguntando se eu não estava sendo assediado por alguma igreja, não é? E aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Mas começaram a aparecer casos na igreja, rapazes,
começaram a ficar endemoniados. Ou seja, Deus, tudo isso que eu estou falando para te dizer isso. Se houver em uma igreja um cuidador na área de libertação, prepare-se mesmo, porque Deus vai mandar pessoas doentes para você cuidar. Por que Deus não manda ou não desperta pessoas nessas áreas em algumas igrejas? Primeiro que Deus sabe que lá ninguém vai cuidar. Não tem. Doutor Adilson, o irmão é clínico geral, não é? Veja, um médico clínico geral, ele cuida de tudo. É aquele que faz a peneira, não é verdade? Mas se eu estou com um problema no joelho, eu vou procurar quem aqui, irmãos? O doutor Valdir, que é o meu médico de ortopedia. Doutor Valdir, doutor Valdir, a bursite está me incomodando. Aí ele já traz, nem a receita, graças a Deus, traz já o remédio. O doutor Adilson traz remédio para a prevenção da minha pressão arterial. Eles cuidam de mim, vejam. Mas essas pessoas, se você tem um problema nos olhos, você vai procurar quem? Um oftalmo. Então, a igreja precisa ter pessoas que cuidem de cada área. Nem todos vão cuidar de tudo, mas podem ajudar, podem colaborar. Então, primeiro, se você entende que gosta, que ama, que tem essa paixão, aí você vai se especializar, você vai ler, e aí você vai cuidar. Então, não foi assim. Podem criticar a Alameda, podem falar o que for, e critica. Quanto mais critica, a árvore que tem fruto, a gente joga pedra mesmo. Porque, às vezes, não alcança o fruto, a gente joga pedra para tirar. Não é verdade? Então, sobe, e assim acontece. Aqueles que criticaram no passado, hoje estão aqui, muitos já são membros, outros mandam ovelhas, outros vêm pedir ajuda, e assim tem sido. Mas você está aqui para aprender. Aprender para fazer o quê? Para atrapalhar? Para criticar? Para abandonar alguém no meio do caminho? Para fazer o quê? É trabalhar. Cuidar de pessoas. Casamento, não é bom? O marido tem uma esposa que gosta só dele, né? Olha que coisa boa, só minha. Você dorme com ela, acorda com ela, vive com ela. E quando você não quer nada com ela, ela está lá. E a mulher também. Casou, não é assim? Casou, tem que conviver. De um jeito ou de outro. É melhor pensar antes de casar. Porque depois que casa, disse lá naquela hora, até que a morte. Você está entendendo, meu filhão? Então tem que escolher muito bem, porque depois que escolhe, está amarrado em nome de Jesus. E não adianta querer desamarrar, porque diz a Bíblia, não desamarre o homem o que Deus amarrou. Não é assim? Agora, você vai entrar no Ministério de Libertação, tem gente que vai dar mais trabalho do que outro. E você vai precisar amar. Vai precisar caminhar junto. Você não pode deixar no meio do caminho. Não pode trabalhar sozinho. É um trabalho de equipe. É um trabalho de obediência. Que você precisa estar sabendo a quem se reportar. Hoje, por que célula é tão difícil? Porque criou-se um mito de que o MDA, principalmente, que é a nossa visão, nós seguimos a visão do MDA, o discipulador é eu sou seu líder, bobão. Discipulador não é líder nada, discipulador é pai. Discipulador é aquele que toma conta, que caminha junto, que presta contas. Não, sou seu líder, tem que me obedecer. Coisa boba. E machuca um montão de gente. O pai não chega perto do filho e fala assim, eu sou seu líder.
Que coisa desconexa, não é verdade? Não tem nexo um negócio desse. Então a gente chega assim, meu filho, sou seu pai, pode confiar em mim, pode falar. Olha, o discipulador é assim. Pode dividir. Você está com algum medo? Está com alguma dificuldade? Então precisa haver submissão, sim. E as coisas vão caminhando. Então, irmãos, nesse tempo, lá atrás, não tinha o que vocês receberão hoje. Essas palestras maravilhosas, esses materiais, esse suporte. Se uma pessoa cair endemoniado, era só sai. Eu já rolei de terno. Vocês não têm noção. Meu primeiro pastorado, amanheceu lá um negão, logo no início do pastorado, fiz um apelo, veio o negão. Chegou na frente do público, pastor, eu não estou sozinho. E eu pensei, trouxe a sogra, a mãe, o pai, trouxe todo mundo. Mas o Espírito Santo sabia o que ele estava dizendo. E o Espírito Santo me tira do púlpito e eu desço, coloco a mão no ombro dele e falo assim, eu também não estou sozinho não, meu amado. Ele, caiu. Foi a primeira experiência como pastor. E pensa um cara encrencado, uma legião de demônios. Ele vinha só de calção para a igreja, sem camisa. E sentava do meu lado. Quando os diáconos se aproximavam, ele, para aí! E ficava quietinho, era um espinho na carne. 4 anos. Você está pensando que foram 4 dias? 4 anos. Ele chegou pertinho do batismo. Mas naquele tempo era segurar e dizer para o demônio, você vai sair, o demônio disse, eu não vou sair. Eu disse, vai, não vou, vai, não vai. Até quem é que vai ganhar? Era no primeiro, no segundo, no 10º, no 12º round. Mas Deus nunca deixou a gente perder uma luta. Às vezes eu chegava assim em casa, tremendo, de tanta energia, porque era sozinho. Hoje vocês não fazem isso. Por quê? Porque hoje vocês aprenderam e vão aprender hoje que se trabalha em equipe, que a gente exerce autoridade e a gente pode ajudar as pessoas antes. Mas no meu tempo não era assim. Então eu aprendi da pior maneira, exercitei da pior maneira, para depois aprender direito da melhor maneira. Amém? Então hoje, prestem muita atenção no que vocês vão receber. A igreja, o ministério está caminhando. Até dezembro o pastor Lobo estava aqui. O pastor Lobo agora está no ministério do Instituto Êxodo, fazendo nas igrejas, fazendo treinamento. Nós levantamos, pastor Marco, fica em pé, pastor Marco. Quem não é da igreja aqui, quem ainda não conhecia o pastor Marco? Temos várias pessoas. Então, o pastor Marco Silva é o nosso pastor da igreja na área de libertação, mas ele tem uma equipe. O pastor Sebastião faz parte dessa equipe. Todo culto de libertação, estou sentadinho ali, como eu ficava com o pastor Lobo. Só falto quando eu estou pregando fora. Ontem eu fui falar num jantar de casais, mas eu pedi permissão a ele. Por quê? Porque na área de libertação eu estou submisso. Na área pastoral ele está submisso. A gente tem que entender, eu não posso sair simplesmente falar... eu estou como pastor da igreja, posso sair? Claro que eu posso, tenho que dar obediência à minha diretoria e à igreja, mas eu tenho que respeitar, ele está contando comigo aqui. Então, vocês não podem sair, não são donos do nariz. Tem que ter espírito de cooperação, de submissão, de unidade. Esther, a Esther que orou, fica em pé, Estherzinha. Nossa ministra de intercessão, não é remunerada, mas é de tempo integral. Não é? E todos que trabalham na intercessão na Alameda, fiquem em pé, por favor, um minutinho. Os que estão presentes, a minha esposa não veio, eu pedi para ela não vir, tadinha, está muito cansada. Podem sentar. Então, nós temos um grupo. Esse grupo chega aqui, domingo, pela manhã tem a classe de intercessão,
que vai formando intercessores. Domingo à tarde, esse grupo chega às 17, 17h15, e às vezes, quase sempre na Esté, eu sou o primeiro a chegar. Hoje nós temos a nossa sala de oração, exclusiva, ar-condicionado ou aquecedor. E tem um banheirinho também, porque passou dos 60, tem que ter banheiro perto. Né? E bonito, né? Banheiro bonito. Veja, a nossa salinha, um tapete, a gente se ajoelha, está lá clamando. E quando a gente clama, o negócio treme. Porque clamor na área de libertação. É por isso que o pessoal pensa que a gente é renovado, é pentecostal. Por quê? Porque o pessoal que está acostumado a pedir bênção, Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Mas quem trabalha na área de libertação não é assim, não. Senhor Jesus, o Senhor sabe. A gente tem que... É diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu era chamado, lá no primeiro ministério, 2 da manhã, para socorrer uma casa que tinha 3 endemoniados, você vai assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Não é assim? Não é assim? Se alguém ligar lá para a sua casa, 2 da manhã, e falar assim, vem aqui me ajudar, meu irmão, porque tem um problema aqui na minha casa. Presta atenção nisso. Você não ligou para o pastor, não. Ligou para você, 2 da manhã. Aí você vai sair assim, eu ligo para o pastor, não ligo. Eu ligo para o pastor Marco, não ligo. Eu ligo. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Senhor. Entra no carro, vai ligar a chave. Vai ligar a chave, Senhor, vai comigo, Senhor, manda os teus anjos, Senhor, manda os teus anjos, Senhor, manda os teus anjos, e aí você chega lá, irmãos, eu estou mentindo ou é assim? É desse jeito ou não é? É. Aí você vai tremendo e chega lá, Senhor, vai na frente, Senhor, vai na frente, Senhor, vai na frente, Senhor, vai na frente, manda os teus anjos, e aí chega lá, Deus, pela sua infinita misericórdia, te usa, e aquela pessoa é liberta, e você volta, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É assim ou não é, irmãos? Então, como é que quem lida na área de libertação vai fazer oração assim, temperada? Não vai, irmãos. Não vai. É igual o camarada que nunca namorou, nunca beijou. Aí arranja uma moça bonita e dá uns 10 beijos no mesmo dia. Ele volta para casa e fala, oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Tirou todas as teias de aranha de uma vez só. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Então agora, vocês vão ouvir os outros, porque tudo isso aqui é apenas um treinamento. Quem aqui é militar? Tem algum militar? Fique em pé. Fique em pé, meu amado. Militar, em pé, por favor. Isso, os militares. Militar... Vamos lá, soldados, né? Vai lá, soldado, ele vai lá, ele vai. Aí chega sargento, agora o sargento manda também, né? O sargento, que podem sentar, eu não quero expor vocês, não. Aí chega sargento, agora fala assim, agora eles vão ver o que eu passei, eles vão passar. O mau sargento faz todos os outros sofrerem, exatamente como aquele que foi filho maltratado, começa às vezes a maltratar, porque assim... Mas tem aquele que fala assim, não, o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. E ele vai ser um bom sargento, vai ser um bom capitão, um bom major. Mas o militar, tudo que ele aprende, o foco é o campo de batalha. O Brasil não tem guerra. Por isso gasta pouco em treinamento. Treinamento de aviões, treinamento de navios, treinamento de submarino, treinamento de campo de batalha. Não tem. O Brasil é um país pacífico. Mas você chega, quando é um país que tem, por isso que a Marinha Americana, né, ele tem o treinamento mais difícil do mundo. É a Marinha Americana. Só passa realmente quem for macho. Até a mulher tem que ser muito macho. Às vezes a gente vê alguns filmes, né, o negócio é terrível. Mas a pessoa que passa e se torna um marinheiro ou uma marinha americana, ele está pronto para enfrentar batalha em qualquer país. Porque foi treinado. Bem, termino dizendo, você quer vencer quaisquer circunstâncias? Ou você quer apenas dizer assim, eu participei de treinamento. Eu participei.
Tem gente que tem muitos certificados de cursos, não faz nada, nenhum deles, nada, só tem lá a parede cheia. O que você faz? Eu conserto bicicleta. Não faz nada. É melhor você fazer uma coisa só e fazer tudo que aprendeu. Ocupe-se de uma coisa. Então, libertação, discipulado, você tem que ser de uma roda só. Não dá para querer ficar rodando em tudo. Coloque o coração numa coisa. É igual o líder de célula. Se ele se dedicar à liderança de célula, for o pastor daquela célula, cuidar daquela célula, ela vai crescer. Mas a bênção quer ser líder de célula, quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser isso, quer ser aquilo, e não faz nada direito. Ele só vai lembrar da célula no dia da reunião, e olhe lá. Mas chega lá meia boca. Mas se ele tiver aquela relação de nomes, começar a orar, tiver a lição na ponta da língua, reunir o pessoal vai ver brilho nos seus olhos, paixão no seu coração. Aí ele, poxa vida, nosso líder. Ele não vai esquecer que na reunião anterior você chorou. E aí ele vai chegar assim, meu amado, como é que estão as coisas? Está melhor? Poxa, ele não esqueceu de mim. Então, como é que você quer discipular uma pessoa na libertação, se você passa a semana toda, não vai nem lembrar que ela existe? Vai ter que orar todos os dias, todos os dias, todos os dias, jejuar por ela, lutar por ela. Então, essa é a minha palavra. Eu pensava falar bem menos, mas eu acho que falei até demais. Mas eu queria dar esse alerta, porque as informações são importantes, mas a sua atitude será muito mais importante. Tá bom? Deus abençoe.